daí a gente teve que levar ele para uma clínica de reabilitação, porque a gente, como filho, a família toda, a gente ficou desesperado, porque a gente não queria que ele voltasse. Literalmente pro fundo do poço, sabe? Que dá para depressão, a gente não queria mais que ele passasse por tudo aquilo. Porque durante esses 10 anos que eu falei, que ele não teve nenhum tipo de recaída, só que ele ficava triste porque ele não podia mais beber. E daí ele estava há 8 meses já na clínica de reabilitação, em Aracaju. E daí em Natal a gente pegou ele para passar o Natal com a gente. Ele teve uma reação muito estranha e a gente teve que colocar ele novamente lá na clínica porque o pessoal fala que os pacientes, que são dependentes químicos, quando eles vêm para o mundo aqui fora, eles começam a ter reações estranhas. E assim meu pai mudou totalmente. Quando a gente ia visitar o nosso pai, a gente via ele bem. Só que ao invés de melhorar, o quadro dele começou a regredir. E isso começou a nos preocupar. E daí quando a gente tirou ele, quando meu pai faleceu, ele não estava mais na clínica. Isso é a dúvida de muita gente. O Tiago, que é muito, mas muito apegado ao meu pai, não que eu e o Babau não seja, mas é porque o Tiago foi criado com meu pai e também com a minha mãe. E o Tiago arrumou a casa para o meu pai e eu e meus irmãos já tinham pegado uma casa para o nosso pai e também junto. Daí a gente foi e pegou essa casa para o nosso pai, a gente comprou armário, cama, coisas para montar na casa dele. A gente contratou uma moça para cuidar da casa, 2 enfermeiros e um para dar os medicamentos corretos para ele, tudo certo. Não sei se vocês lembram que eu estava até em Goiânia, que eu compartilhei com vocês que eu ia voltar para casa para filmar meu pai na nova casa, que ele já tinha voltado e que eu ia explicar quando eu voltasse para Alagoas. E já tinha 10 dias que meu pai estava nessa casa, ele já tinha saído da clínica, ficou 8 meses lá. E daí no dia, eu lembro que o meu pai ele faleceu na quinta-feira, eu ia no sábado para lá, que eu ia vê-lo no sábado. E o Tiago já estava lá com ele, o Babau já tinha visto ele também, e eu ainda não tinha visto ele, não me despedi do meu pai. E daí quando foi, nesse dia ele ficou muito tonto, ele pediu para ir ao banheiro, e quando ele voltou para a cama, quando foi ver, o meu pai já estava morto. Que o pessoal fala que ele morreu literalmente dormindo, e que foi um infarto que os médicos passaram pra gente. Engraçado que eu tô falando com vocês aqui, abrindo, né? Porque isso aqui a gente fala para amigos, para pessoas muito próximas, familiares que sabem disso. É como se não fosse meu pai, eu sinto. Sabe uma história que você tem que contar, mas que parece que ela não é a sua história, que não é o seu pai? Às vezes assim eu me pego. Passou 7 meses, né? Após a minha mãe, aí veio meu pai e depois que a minha mãe se foi, meu pai já não era mais o mesmo. Ele dizia que via ela. Ele ficou muito mal mesmo, tanto é que quando ele voltou da clínica, a primeira coisa que ele perguntou era onde estava minha mãe. Cadê a Thelma? Cadê a Thelma? Cadê a Thelma? E a minha tia Tânia conversou com ele, meus primos, a nossa família, que é uma família muito grande, começou a dar um apoio para ele. Só que quando a minha mãe morreu, ele nunca foi mais a mesma pessoa. E eu acredito que isso, de fato, tenha o prejudicado muito na saúde dele, nos pensamentos dele, enfim, como um todo. Meu pai e minha mãe eram separados, só que eles se amavam muito como amigos, pessoas que viveram mais de 20 e poucos anos juntos. Então, só quem tem um parceiro ou uma parceira que viveram a vida juntos, imagina perder, tá repreendido. Mas imagina perder uma pessoa que se ama, que tem filhos, que construiu tudo juntos. Só sabe a dor quem passa. E não vou mentir, eu não entendo muita coisa, eu não entendo. Muita coisa eu não entendo, muita coisa eu me questiono. Não acho que eu leve tudo isso na maturidade, porque eu não levo, também não sou robô. Eu falo que o que existe mais dentro de mim são sentimentos, e eles são verdadeiros. Então muitas vezes eu me pego triste, fraquejando, pensando por que tudo isso aconteceu. E aí eu me apego a Deus, eu sei que Ele tem um chamado muito grande para minha vida, eu sei que tudo tem um propósito muito grande e não se trata só sobre mim, só sobre a minha dor. Tem a dos meus irmãos também, tem a da minha família. E eu sei que tudo tem um propósito muito grande. E são as histórias dos meus pais. Uma coisa que eu aprendi muito é que cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem as suas escolhas, cada pessoa tem a sua consequência. A gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo. E eu só oro a Deus e eu sei que o propósito que Ele tem para minha vida é algo muito grande, mas muito grande.